Mas na nossa época que a gente estudava, era um pressuposto que você tinha que aprender, né? Uhum. Você não tinha a opção de falar. Imagina, quando a gente levantava a mão e falava, para que isso aqui é importante? Se o professor está falando, óbvio que é importante, óbvio que vai cair na prova, e Uhum. eu preciso passar de ano, então eu preciso saber essa matéria. Não tinha esse espaço de argumentação, né, Sim. que hoje existe. E acho que faz toda a diferença quando o professor se enxerga, né, como um Uhum. vendedor daquele conteúdo. Agora, como é que a gente faz como é que a gente adota esse mindset em todas as camadas, né? Porque eu vejo ainda em muitas escolas, né? Trabalho o Brasil todo, em várias escolas, ainda tem a coisa do vestibular, né? Porque eu não sei se você concorda, mas eu vejo muito assim, eu vejo as escolas ávidas por mudar e ávidas por entregar outra experiência que vai mais de encontro àquilo que os jovens querem, que Uhum. permite esse espaço, né, de isso me interessa, isso não me interessa, e né, qual a relevância desses assuntos e tal. A escola quer, a escola flerta com essa ideia. Por outro lado, muitas vezes os pais ainda se baseiam nas listas de aprovação no Enem, que Uhum. volta para aquela, né, educação conteudista, o que vai cair na prova, se meu filho não aprender isso aqui, não decorar isso aqui, ele não vai passar na prova, porque o Enem, por enquanto, é uma prova que mede o quanto de conteúdo a pessoa aprendeu e vomitou ali na hora da prova. E aí fica um pouco essa dicotomia, porque a escola quer, mas aí a escola fala, na hora que o pai vem colocar o filho aqui, o que o pai quer é a lista de aprovação. O pai não está tão Uhum. preocupado com toda a proposta pedagógica. E aí, no fundo, lá na terceira ponta, tem o aluno, né? Que fica meio também dividido, né? O que eu quero, o quanto eu quero me entregar, o quanto eu acredito nesse processo. Falando especificamente ali de ensino fundamental, ensino médio, né? Porque eu acho que depois que você vai para a universidade, daí a coisa da relevância de por que isso é importante para mim já está um pouco melhor resolvida, né? Porque você escolheu, você está lá, 90% das vezes, inclusive, está pagando para estar lá, ou sofreu bastante para estar lá numa pública, então você dá mais valor. Mas como é que se resolve essa equação Uhum. aí no fundo e no médio? Sim. Olha, é possível, viu, Carol? Eu não vejo uma separação entre as duas coisas. Quando a gente fala, por exemplo, de educação significativa e novas metodologias, a questão maior é saber fazer, né? Eu acho que o maior desafio das escolas hoje é conseguir fazer, né? Aplicar essas teorias, essas novas teorias. Precisa de tempo, precisa de dedicação e precisa de muita vontade. Quando a gente fala de educação significativa, ela é possível totalmente aplicar para essa demanda que você colocou sobre a loucura do vestibular e que precisa passar. É possível fazer isso, né? Só precisa saber aplicar a metodologia, né? Há escolas que... Carol, você está aí? Acho que você travou, Tô né? aqui. Ah, tá. Você me ouve? Tô aqui. Acho que Sim, é a internet aqui que não está me ajudando, mas estou te congelou. ouvindo. Tá, congelou. Mas há escolas que já fazem isso, né? E fazem isso muito bem. Mas a maioria das escolas não estão fazendo, né? Aí eu concordo com você, que entra nessa questão dessa demanda, e eu vejo que a falta de, não vou dizer vontade, mas talvez a falta de preparo da escola para trazer esse tipo de coisa para dentro, né, e o tempo e como ela se organiza, talvez seja esse o ponto fundamental que não deixa a coisa acontecer. Isso demanda professores, né, envolvidos, engajados também, não é só a escola, eu quero fazer uma nova metodologia maravilhosa que eu li, né, lá dos Estados Unidos ou da Europa, vamos aplicar. Se não tiver engajamento dos professores, nothing happens. Não acontece. Então, esse é o ponto central que eu vejo, né? Eu vejo que algumas escolas elas têm a sorte de ter professores engajados, mas é sempre possível fazer com que isso aconteça, sim, de uma forma bem sucedida. Você acha que isso... Tá aí, achei que você tinha travado também. Você acha que isso passa mais? Você acha que o treinamento maior ou a mudança maior está na cabeça de
quem, Midi? Da escola, dos professores, das famílias, dos alunos? Hoje eu te falo, eu estou acostumado a lidar com escolas, né? Até porque tem um negócio de educação, que eu trabalho com escolas. O ponto principal aí é professor. É professor. Até as escolas, elas me colocam, né? Quando levo uma metodologia nova, né? Por meio de uma consultoria e tudo mais, elas me falam, ó, se você conseguir convencer os professores, eu assino o crédito. Aí eu tenho que fazer o trabalho com os professores, né, preparar os professores, e na maioria das vezes eu consigo, né. Eu me sinto privilegiado, até porque eu sou professor e é muito mais fácil conversar de professor para professor e tentar explicar do que alguém que não é professor. A gente entende, a gente consegue se entender porque nós sabemos o que o outro precisa. Então, o professor é o ponto central. O professor é um ponto central. Eu acho que a escola ela é mais fácil até de se convencer, mas se não tiver engajamento dos professores, a coisa não anda. Aí depois a gente vai ter o engajamento dos alunos e dos pais, né? Até porque o pai, como você colocou, ele quer saber se o filho dele vai passar no vestibular, vai conseguir estar naquela lista, e se a gente consegue trazer uma metodologia nova que vai acelerar esse processo e fazer com que ele avance mais rápido ainda, os pais eles vão adorar, né? Porque eles vão ver que o filho dele está de fato aprendendo. Agora, a educação mecânica, para mim, é um modelo que está muito defasado. Eu acho que para mim, ela não funciona mais. Ou se funciona, né, é muito em cima de um sofrimento absurdo do estudante, que tem que abrir mão de muitas coisas, né, e gastar um tempo muito maior, derramar um suor muito maior para conseguir absorver aquele conhecimento para fazer a prova. E a gente sabe, quando ele faz a prova, ele esquece tudo. Porque não teve retenção, porque não foi significativo, não fez sentido. É uma experiência também que eu vejo não somente no Brasil, eu sou professor de universidade, né, fora do Brasil também, e eu vejo que essa questão, né, da retenção ela é muito complexa, por exemplo, lá fora do Brasil. Não é só aqui que a gente tem esses problemas. Por exemplo, há alguns países onde o estudante ele precisa fazer um curso no college para conseguir imigrar, por exemplo, né? Então, a cabeça do cara está focado na imigração. Ele está focado, eu preciso resolver esse problema aqui, esse college, porque aí que eu terminar isso aqui, não importa diploma, eu só quero saber do meu PR, né, o Permanent Residence. É como também em algumas escolas do Brasil, que o estudante só quer saber do diploma para conseguir emprego. Então, não é significativo, isso acaba não sendo significativo. Quando você traz o contexto, vamos pensar agora, você vai trazer o contexto de uma imigração, de um PR, para dentro da sala de aula. Se você consegue fazer essa conexão, a coisa pode ficar mais significativa para o estudante. Mas, caso contrário, fica muito difícil. A gente sempre fica numa lógica de faking, né? Porque parece ser sempre uma coisa, eu tenho que fazer isso para conseguir aquilo, mas o conhecimento ele fica relegado sempre em segundo plano. Então, eu acho que a educação significativa, que a gente chama de meaningful learning, ela vem para isso, ela vem para ajudar o estudante a ter uma retenção maior por meio da significação, porque a partir do momento que ele compra, né, aquilo que o professor consegue vender bem, aquilo fica, né, porque ele desejou, né. Por que essa questão acontece, né, de o estudante querer o diploma ou querer imigração? Porque ele não deseja o conhecimento. Ele deseja outra coisa, a cabeça está em outra coisa. Então, esse é o shift que precisa ser feito, entendeu?